aqui agora vamos falar dos fatores neonatais relacionados ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o que precisa ou o que pode acontecer para que ocorra atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Então, aqui a gente tem asfixia, sepse, canal arterial patente, apneia, mas tem que ser aquelas apneias que são recorrentes e que fazem alteração hemodinâmica, e elas vão gerar a encefalopatia hipóxico-isquêmica ou a leucomalácia periventricular. No geral, não importa muito qual que foi o que deu o start nesse processo. O mecanismo de lesão é independente desse fator inicial, ou seja, todos eles vão ter mais ou menos o mesmo caminho. Então, a gente precisa entender como eles acontecem, sim, mas a gente nunca vai tratar o diagnóstico. A gente sempre vai tratar o sintoma. O que foi que aconteceu com essa criança? O que ela apresenta por causa deste diagnóstico? Então, o que vai acontecer? Quando essas crianças têm alguma dessas situações de fator de risco para atraso no desenvolvimento, o que pode ter acontecido? Então, a redução da perfusão cerebral, essa autorregulação cerebrovascular está deficiente, vai acontecer morte de substância branca, principalmente perto dos ventrículos, e aí ele vai ter sequelas neuropsicomotoras por conta dessa redução da perfusão cerebral. É o que acontece na maior parte dos fatores que a gente, na maior parte dos diagnósticos que a gente pega na UTI neonatal dos recém-nascidos prematuros de risco. Tá? E aí alguns desenvolvem, sim, algum nível de paralisia cerebral que vão apresentar déficit cognitivo e comportamental. E quais são os fatores ambientais que estão relacionados com o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Então, aqui a gente tem uma batalha muito injusta, né? Porque a gente está falando do útero, então ali aquele ambiente absolutamente controlado, totalmente preparado para receber essa criança, e da UTI. Embora a gente tenha muita tecnologia, a gente tenha muito preparo, algumas coisas ainda não conseguem nem chegar perto da comparação de como que é o ambiente intrauterino. Então, como é que é lá no ambiente intrauterino? A gente tem controle de som, luminosidade, a gente tem os limites da parede do útero que fazem contenção, dão a sensação de segurança e também estímulo, igual a gente viu naquele vídeo, da criança poder se relacionar com a parede do útero. E tem o controle de temperatura, que é tão difícil a gente conseguir nas incubadoras, né? Quem trabalha com incubadora umidificada sabe que a gente não consegue nem ver o bebê para tentar manter ele quentinho, ela ficar toda suada, e lá dentro do útero isso já é perfeito. Além disso, tem a isenção da ação da gravidade por conta do suporte líquido, a nutrição e a oxigenação garantidas. E aí, o que acontece quando esse bebê está com a gente lá na UTI neonatal? Ele é dependente da UTI neo para sobreviver, então não dá para a gente dar esse bebê de 25 semanas para a mãe levar para casa e ele vai sobreviver, não vai, ele vai precisar da gente, vai precisar da UTI. Eles estão vulneráveis ao efeito do meio ambiente. Por quê? Porque a gente precisa de monitorização, a gente precisa de acesso, a gente precisa, às vezes, não mudar tanto esse decúbito no momento de instabilidade hemodinâmica, porque a gente precisa conseguir acessar essa criança. Ele vai precisar passar por procedimento, seja para pôr um catéter, seja para fazer algum exame. E o desenvolvimento do sistema nervoso, ele vai estar sob essas condições que não são tão fisiológicas e algumas vezes são adversas. Então, como eu falei aqui, procedimentos e exames, eles contam como estimulação sensorial. Não estou falando que é uma estimulação sensorial boa, mas a criança ela não vai absorver só o que a gente está colocando como estimulação sensorial. É que nem quem fala assim, eu não como pão e como a tapioca. A barriga não sabe que o carboidrato veio do pão ou da tapioca. Para eles, para a barriga é tudo carboidrato. É a mesma coisa aqui. Quando a gente oferece muita luminosidade, quando a gente não faz controle de manipulação, esse excesso de estímulos também é prejudicial para a criança. Então, a gente tem que pensar muito bem qual é o momento que a gente vai inserir a nossa prática e quando e o que a gente consegue agrupar de cuidados, o que a gente consegue poupar essa criança no momento para poder oferecer para ela e promover isso no outro.